A história do homem rico e Lázaro é uma das poucas passagens da Bíblia que fornece uma descrição vívida da vida após a morte. Embora não deva ser tomada como um relato literal e abrangente do além, ela oferece insights importantes sobre a realidade das consequências eternas e a necessidade de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Alguns escritores cristãos antigos, como Irineu e Tertuliano, viram o homem rico e Lázaro como representando os gentios e os judeus, respectivamente. Eles interpretaram a parábola como um comentário sobre a mudança do cenário espiritual da igreja primitiva, com os gentios, representados por Lázaro, sendo recebidos nas bênçãos de Abraão, enquanto muitos judeus, representados pelo homem rico, se viram excluídos de sua herança espiritual devido à rejeição de Jesus. A parábola do homem rico e Lázaro é a única história nos evangelhos em que um personagem recebe um nome, além de figuras históricas. Esse detalhe levou alguns estudiosos a especular que a história pode ter sido baseada em indivíduos reais conhecidos pelos ouvintes de Jesus. No folclore europeu medieval, o nome Lázaro tornou-se associado a leprosos e mendigos, provavelmente devido à influência dessa parábola. A lepra era vista como um símbolo de corrupção espiritual, e os leprosos eram frequentemente relegados às margens da sociedade, assim como Lázaro na história. A parábola inspirou inúmeras obras artísticas e literárias ao longo da história, incluindo pinturas de Jacopo Bassano e Domenico Fetti, um poema de Rainer Maria Rilke e um conto de Fyodor Dostoiévski. Alguns estudiosos notaram paralelos entre a parábola do homem rico e Lázaro e contos folclóricos egípcios e judaicos antigos que apresentam uma inversão de fortunas na vida após a morte. No entanto, a narrativa de Jesus é única em sua ênfase nas dimensões éticas e espirituais das vidas dos personagens e na finalidade de seus destinos eternos. A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam lições valiosas sobre fé, compaixão e as consequências de nossas ações. Uma dessas histórias é a parábola do homem rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 29 a 31. Essa narrativa poderosa, contada pelo próprio Jesus Cristo, oferece um vislumbre da vida após a morte e a importância de viver uma vida que reflita o amor e a misericórdia de Deus. Neste estudo, vamos nos aprofundar nos detalhes da história, explorar seu contexto histórico e cultural e examinar as lições profundas que ela nos ensina sobre a condição humana e nosso relacionamento com Deus. A parábola apresenta dois personagens principais, um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. O homem rico, que permanece sem nome ao longo da história, é descrito como alguém que vestia roupas finas e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Lucas 16, 29. Em contraste, Lázaro é um mendigo, coberto de feridas, que se deita à porta do homem rico, desejando até mesmo as migalhas que caíam da mesa do rico. Lucas 16, 20 a 21. É importante notar que o nome Lázaro é derivado do nome hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou. Esse detalhe, muitas vezes esquecido, sugere que, apesar de sua pobreza e sofrimento, Lázaro tinha uma conexão com Deus que o homem rico não possuía. A história se passa em uma cidade não especificada, provavelmente na Judéia, durante o ministério de Jesus. A casa do homem rico, com seu portão e sua grandiosidade implícita, seria uma visão familiar para os ouvintes de Jesus, assim como a presença de mendigos nas ruas. A parábola rapidamente passa da vida terrena dos personagens para suas mortes. Lázaro, que sofreu muito em vida, morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. Esse detalhe é significativo, pois Abraão era reverenciado como o pai da fé judaica e um símbolo de justiça. Estar ao lado de Abraão na vida após a morte era entendido como um lugar de conforto e bênção. Em contraste, o homem rico também morre, mas se encontra no Hades, um lugar de tormento. Lucas 16, 23. É importante entender que, no pensamento judaico,
o Hades não era necessariamente um lugar de punição eterna, mas sim uma morada temporária para os mortos antes do julgamento final. No entanto, a experiência do homem rico no Hades é claramente de sofrimento e angústia. De seu lugar de tormento, o homem rico olha para cima e vê Lázaro ao lado de Abraão. Ele clama a Abraão, pedindo que envie Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar sua língua. Lucas 16:24. Esse pedido revela a desesperança do homem rico e a severidade de seu sofrimento. Lições e insights. O perigo da riqueza e da indiferença. A parábola destaca os perigos espirituais da riqueza e a importância da compaixão. O estilo de vida luxuoso do homem rico e sua falta de preocupação com o sofrimento de Lázaro demonstram um coração distante de Deus. Não é a riqueza em si que condena o homem rico, mas sua indiferença diante da miséria do pobre e sua falha em usar seus recursos para ajudar os outros. Essa lição é reforçada por outros ensinamentos de Jesus, como a parábola do rico insensato, Lucas 12:13-21, e seu encontro com o jovem rico, Marcos 10:17-31. Essas histórias enfatizam que o apego aos bens materiais pode prejudicar nosso relacionamento com Deus e levar à ruína espiritual. O significado do nome de Lázaro. Como mencionado anteriormente, o nome Lázaro significa Deus ajudou. Esse detalhe sugere que, apesar de sua pobreza e sofrimento, Lázaro tinha um relacionamento com Deus que o sustentava em suas provações. Em contraste, o homem rico, que tinha todo o conforto material, revela-se espiritualmente pobre. Esse insight desafia nossas suposições sobre o que constitui uma vida abençoada. De uma perspectiva terrena, o homem rico parecia favorecido, enquanto Lázaro parecia amaldiçoado. No entanto, a parábola revela que a verdadeira bênção está em nosso relacionamento com Deus, não na riqueza material ou no status terreno. A finalidade do destino eterno. O grande abismo que separa Lázaro e o homem rico na vida após a morte serve como um lembrete solene da finalidade de nosso destino eterno. Uma vez que passamos desta vida para a próxima, não há oportunidade de mudar nosso destino. As escolhas que fazemos nesta vida, particularmente em relação à nossa resposta ao amor de Deus e ao nosso tratamento dos outros, têm consequências eternas. Essa lição ressalta a urgência de viver uma vida que honre a Deus e reflita sua misericórdia e compaixão. Não podemos adiar nosso arrependimento ou negligenciar as necessidades daqueles ao nosso redor, pois não sabemos quando nossa jornada terrena terminará. A suficiência das Escrituras. Quando o homem rico pede a Abraão que envie Lázaro para avisar seus 5 irmãos, a resposta de Abraão é reveladora. Ele declara que os irmãos do homem rico têm Moisés e os profetas, e que eles devem ouvi-los. Lucas 16:29. Essa afirmação confirma a suficiência das Escrituras para nos guiar em um relacionamento correto com Deus. Alguns textos judaicos antigos, como o Testamento de Abraão, retratam Abraão como o juiz dos mortos. Ao colocar Abraão nesse papel, a parábola conecta o destino do homem rico com sua falha em seguir os ensinamentos do Antigo Testamento, que consistentemente enfatizam a importância de cuidar dos pobres e necessitados. Por exemplo, Deuteronômio 15:7-11, Provérbios 14:31. Além disso, a afirmação de Abraão de que mesmo que alguém ressuscite dos mortos, os irmãos do homem rico não se convencerão, é uma poderosa acusação contra aqueles que se recusam a crer em Jesus, apesar de sua ressurreição. Esse detalhe acrescenta uma dimensão profética à parábola, apontando para o evento central da fé cristã e a dureza de coração que impede alguns de aceitá-lo: o chamado à compaixão e à justiça. No cerne da parábola do homem rico e Lázaro está um chamado à compaixão e à justiça. Ela nos desafia a olhar além de nosso próprio conforto e a ver o sofrimento dos outros através dos olhos de Deus. Ela nos lembra que nossa fé deve ser vivida em atos tangíveis de amor e misericórdia,
especialmente para com os marginalizados e oprimidos. Essa mensagem é ecoada em todo o ensino de Jesus e no Novo Testamento. Tiago 2:14-17 declara que a fé sem obras é morta e que a verdadeira religião envolve cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Mateus 25:31-46 descreve o julgamento final, onde os justos são elogiados por seus atos de compaixão para com os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e presos, enquanto os ímpios são condenados por sua falha em fazer o mesmo. Conclusão. A parábola do homem rico e Lázaro é uma história poderosa e provocativa que desafia nossas suposições sobre riqueza, sofrimento e destino eterno. Ela nos convida a examinar nossas próprias vidas e a considerar como estamos respondendo às necessidades dos outros e ao chamado de Deus. Que nós, como Lázaro, encontremos nossa ajuda e esperança em Deus e que, ao contrário do homem rico, usemos nossos recursos e influência para trazer conforto e justiça aos necessitados. Enquanto navegamos pelos desafios e oportunidades desta vida, que mantenhamos nossos olhos fixos na eternidade, confiando na graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Notas interessantes. Em alguns textos cristãos antigos, como a Apocalipse copta de Paulo e a Apocalipse de Sofonias, Lázaro é retratado como uma figura justa que intercede pelos mortos. Esses escritos refletem a alta estima em que Lázaro era mantido pelas primeiras comunidades cristãs. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.